Maravilhosa. Todos acharam? 1 Timóteo 4, versículo 10. Está escrito: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Podem se assentar, irmãos. Gostaríamos de falar sobre esse assunto, sobre a salvação eterna e a salvação comum. Bom, irmãos, como o apóstolo estava aqui falando, tanto eles trabalharam, nós também trabalhamos para a salvação de todos. Mas existe uma salvação que, na verdade, ela é uma salvação temporária. O Senhor Jesus é o único que pode salvar. A palavra salvar significa livrar de consequências ruins. Não é? Livrar a pessoa de consequências ruins. O apóstolo Paulo trata da salvação eterna e da salvação comum. A salvação comum é essa salvação que está sendo falada aqui, que muitas pessoas não entendem, porque o Espírito Santo de Deus ainda não falou aos seus corações. Nós sabemos que o Senhor Deus, Ele tem salvado por Jesus Cristo, através das mensagens, muitas pessoas de diversas coisas. O Senhor tem salvado as pessoas das doenças. O Senhor tem salvado algum assaltante, bandido que está lá na cadeia, de não ficar mais preso. Sim, alguns deles alcançaram até a liberdade condicional. O Senhor tem salvado algumas pessoas das drogas, tirando-o do meio das drogas e trazendo para a sociedade, para a sua família, para o trabalho, para um lar. O Senhor tem salvado questões familiares, onde existem divisões, pecados, distância entre pais e filhos. O Senhor tem salvado as pessoas de problemas. O Senhor tem salvado as pessoas da morte em um acidente de carro. É uma salvação. O Senhor tem livrado muitos dos seus acidentes de consequências gravíssimas. Temos visto vários testemunhos. Nós já presenciamos pessoas não cristãs sendo salvas de um atropelamento. Ele é salvador de todos os homens. O Senhor tem salvado pessoas do desemprego. O Senhor tem salvado alguns malfeitores de serem mortos na mão das autoridades ou de outros vingadores, como um testemunho que nós ouvimos de um rapaz que estava sendo morto afogado. E em um dado momento, quando levantaram ele, ele disse: Jesus! E os homens, ou não sei quem é que estava com ele, disseram: o desgraçado é crente. Se nós pegar você de novo, nós vamos matar você. Só que o indivíduo não era crente, ele só clamou Jesus e foi livre, foi salvo da morte naquele momento. Mas o indivíduo mais tarde se envolveu novamente, continuou na sua vida errada, e aí ele morreu. Naquele momento ele experimentou a salvação de todos os homens, porque Deus em Jesus, Ele procura reconciliar consigo mesmo, como está escrito na palavra de Deus: todos que se chegarem a Ele. Está escrito isto, que Deus estava em Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo, mas o mundo dos salvos, porque os perdidos não vão ser reconciliados, ainda que experimente a salvação de todos os homens, a salvação temporária.
Eu não pensei que eu iria encontrar muitos pregadores duvidosos a este respeito. Achei que muitos entenderiam isso. Hoje, pesquisando, eu vi pessoas fazendo, que escreveram nos seus blogs um monte de dúvida, colocando uma posição. Alguns podem pensar que Salvador de todos os homens pode ser as nações, principalmente os fiéis, os judeus, mas eles não são fiéis em tudo, então não cabe a eles. Essa forma não dá para interpretar do jeito que estão colocando. Mas a verdade é que não devemos interpretar, devemos pedir a Deus a interpretação, pedir a Deus a revelação do que o Espírito falou através do apóstolo naquela época. O mesmo Espírito que falou, ele nos instruiu. Se nós pegarmos a Bíblia para ficar calculando e querendo interpretar, podemos torcer a palavra de Deus. Mas o apóstolo está falando de uma salvação geral, porque quem salva o homem de morrer em determinados momentos, quem liberta, quem cura, é Jesus. Deus na pessoa do Senhor Jesus. Se nós fôssemos pensar que Deus é salvador de todos os homens, tem alguns que interpretam, então, depois da morte, Jesus vai lá pregar para os que se perderam, para eles se salvarem. Ou então a pessoa vai para o purgatório e lá vai passar alguns milhões de anos, e depois dele pagar o pecado, ele vai ter a salvação eterna? Não. A Escritura diz que ao homem foi concedido morrer uma vez, está lá no livro de Hebreus, vindo depois disso o juízo. Existe muita gente dentro das igrejas que foram salvos das drogas, dos vícios, de suicídio, da prostituição. Estão dentro das igrejas. Muitas pessoas que foram salvas das bebidas, mas que algumas delas ainda não receberam a salvação eterna, porque não são fiéis. Eles já experimentaram a salvação temporária. Eu vejo igrejas trabalhando em tirar pessoas das drogas e colocá-las de volta na sociedade, mas não preparando-a para a vida eterna. A primeira coisa que a pessoa tem que experimentar é a salvação eterna em Cristo Jesus. E é um trabalho que deve ser feito de maneira especial. Ensinar a pessoa a seguir a Jesus, porque muitos seguem as pessoas a seguirem a religião, a igreja, e aí não produz um filho livre, mas um filho ainda escravo, porque ele sai da escravidão do mundo, ele é liberto, ele é salvo, e aí na igreja ele passa a ser preso naquela igreja, naquela religião, ao invés de buscar a Jesus e amar a Jesus. É como, por exemplo, Agar. Agar foi livrada também lá do Egito, teve um filho, mas seu filho era escravo, porque ela era escrava. No entanto, os dois estavam dentro da casa com Abraão. Estavam ali para receber, quem sabe, uma herança. Mas ela era escrava e não podia receber a herança, porque assim Deus tinha também determinado, para servir de exemplo de que os que são escravos, estão dentro da casa de Abraão, na casa de Deus, ainda que foram salvos de muitas situações, mas são escravos dos seus pecados, esses não poderão herdar nada da promessa. É uma alegoria, como disse o apóstolo Paulo. A alegoria é um simbolismo, uma representação. Porque todas as pessoas que estão dentro das igrejas, que foram salvas de algumas coisas, foram salvas do pecado, da prostituição, da mentira, do roubo, estão dentro de uma igreja, mas ainda não tiveram um encontro genuíno com Jesus, apenas estão fazendo parte da sociedade religiosa, sociedade cristã, mas ainda não nasceram para a verdade, ainda não amam ou não passaram a amar a verdade, não conseguiram amar a palavra.
Certa vez Deus me revelava, há muitos anos, mais de 20 anos atrás, antes de conhecer minha esposa, o Senhor me revelava para eu falar: mais são os desviados dentro da minha casa do que fora. Pessoas que dizem que está salva, que afirma que está salva, que o nome está escrito no livro da vida. As pessoas se confundem muito porque pensam que fazer parte de uma igreja local, ouvir revelações ou ter sonhos, ele está salvo. Irmãos, salvo é liberto, liberto está salvo. Uma pessoa é sequestrada, o bandido leva para um lugar onde ninguém sabe onde está, e ali a pessoa é amarrada, fica confinada, não pode sair para lugar nenhum, ela está presa, ela é escrava, precisa de uma salvação, e lá no fundo da sua alma ela pede a Deus: ah, meu Deus, me tira daqui, ah, meu Deus, me tira daqui. E ela se humilha a um ponto que agrada ao Senhor. Então Deus faz algo acontecer, misteriosamente, maravilhosamente. O Senhor faz algo acontecer e alguém passa a saber que a pessoa está ali, confinada, escrava, presa, e a polícia descobre, e algo é feito, e a pessoa é resgatada. Ela foi salva da mão dos bandidos, ela foi salva, e ela se emociona diante das câmeras, dá glória a Deus, chora, diz: Deus me livrou. Passam os dias, aquele coração comovido, angústia na alma, mas não recebe a salvação eterna, porque não procura Jesus. Depois apenas fica naquele temor no coração: Deus me salvou, mas não tem compromisso mais com Deus. E cumpre-se então a palavra: o Senhor é salvador de todos os homens. Tem uma escritura que no Salmo diz assim: que nem do Oriente, nem do Ocidente vem a exaltação, mas Deus é o juiz. Aonde ele abate, a outra diz ele exalta. Quer dizer, ele é que exalta, ele é que salva, ele é salvador, ele que salva, ele que liberta. Nós temos muitos casos nas nossas vidas e também na palavra de Deus, onde tem história de pessoas que foram salvas temporariamente, mas depois foram executadas pelos seus próprios pecados e não receberam a salvação eterna. É essa salvação que realmente precisamos entender e passar para as pessoas. Tem muitas pessoas que recebem uma bênção, é salva de uma situação, recebe uma cura, recebe um alerta, um sonho, e pronto, já é filho de Deus. Ele foi salvo. A maior salvação é esta, principalmente dos fiéis, dos justos. Deus é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Está bem enfatizado, principalmente, porque os fiéis recebem salvação temporária e salvação eterna. Todos os que têm recebido a salvação eterna têm um carimbo, tem uma marca. Algo está acontecendo com quem tem a salvação eterna, algo está fluindo dentro dele, alguma coisa está acontecendo, pois ele sente vontade de não se contaminar, ele sente vontade de ser santo, ele sente vontade de ouvir a voz do Espírito Santo e seguir a voz do Espírito Santo, porque a salvação está agindo, está trabalhando. A verdadeira salvação trabalha, ela não é morta. Tem muita gente perdida dentro das igrejas, tem muito escravo de Agar dentro das igrejas, tem muita gente que experimentaram a salvação temporária e estão achando que vão entrar no reino dos céus, como Jesus falou para as pessoas que lhe perguntaram se são muitos que se salvam. Então ele disse: porfiai, se esforça, batalha, lute
para você entrar na porta é estreita. Ele diz que muitos vão dizer para ele naquele dia: Senhor, nós temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado em nossas ruas. Muitos vão dizer. Imagina num culto quantos estão comendo e bebendo na presença do Senhor e naquele dia estarão do lado de fora. Eles não têm a salvação eterna, só tem uma salvação temporária. Hoje eu estava pensando que muitos crentes aí, falsos profetas, falsos crentes, têm experimentado salvação e libertação de acidente, de morte, mas não deixam a iniquidade. Tem algo que os prende, e eles não clamam por libertação. Ser liberto é ser salvo daquilo que prende. Jesus salva, ele oferece o caminho para a pessoa não cair no abismo, mas a pessoa acha o caminho largo bonito, ele é cheio de flores. Pessoas estão presas dentro de um ambiente bonito e dão comida, estão recebendo comida e as pessoas estão felizes com isso, mas não sabem que elas estão presas e elas são controladas pelos que estão olhando a boca de cada um. E não clamam por liberdade porque estão gostando de serem alimentados, porém não sabem que estão presos, não percebem que estão presos. É isso que o inimigo faz, ele oferece algo para manter as pessoas presas. Jesus oferece a salvação eterna, a salvação temporária e a salvação eterna, mas as pessoas não batalham, porque a salvação eterna, ela é carregada de renúncias. Acompanha na sua vida a renúncia, e por isso o nosso corpo, a nossa carne não se submete. Então perdemos a salvação eterna por querermos satisfazer as vontades do corpo, porque o caminho largo significa prazeres, riquezas, diversões, ocupações, um monte de coisa, mas o fim é um abismo profundo. O caminho do Senhor é estreito. O Senhor convida a nós a entrar no caminho estreito e disputar para entrar. É uma luta constante, porque quando nos é oferecido vantagens para andarmos de qualquer maneira dentro de uma igreja, ou com pessoas que alegam que não tem nada a ver isso, aquilo, e buscam um monte de interpretações para arrancar a santidade e o entendimento daqueles que estão buscando a Deus, essas pessoas, com certeza, são falsos profetas. Porque o Senhor não vai tirar nem um tiro para poder agradar a ninguém. Eu me lembro sempre que lá na lei, o Senhor disse que quando um estrangeiro quisesse participar das festividades de Jerusalém, aquelas festas todinhas, festa da cabana, Páscoa, tudo, que eles tinham que se submeter às condições estabelecidas para a nação de Israel. Os homens teriam que circuncidar-se o prepúcio. Era exigido que eles se colocassem nas condições. Hoje nós vemos que as igrejas são criadas para estabelecer uma condição agradável a um grupo de pessoas. Nós não temos que criar leis, modificar a palavra de Deus para satisfazer as pessoas que não concordam com ela. Não nos importa, e nem que se importa para Deus, alguém que não valoriza a sua palavra. Para Deus não tem valor. Deus gosta, Ele valoriza, Ele ama, Ele se alegra com quem realmente reconhece a sua palavra, porque a palavra de Deus é boa. Suas leis são perfeitas. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bom, fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Tem pessoas resumindo isso daí em meia dúzia de obediência. Escolhe uma igreja com uma doutrina deste tamanhozinho, com meia dúzia de obediência,
cheia de regulamentos da religião, não é? Cheia de legalismo, não é? Tem lei do dízimo, lei disso, lei de mais não sei de quê, tantos funcionários, tudo é lei. Tem que avisar se vai em tal lugar, um monte de coisa estabelecida pela religião que não é exigida pela palavra. Mas a própria palavra de Deus não é ensinada ao seu todo, para que se aplique na obediência. Por isso nós vemos igreja em que as mulheres vão para a igreja quase nuas, com roupas indecentes, porque o líder não ensina, não é a doutrina daquela igreja. Está na palavra, mas não é a doutrina daquela igreja. Os jovens vão com o cabelo igual punk, de qualquer maneira, até tem igreja para eles agora. Um pastor que não aceitar eles, sabe, vai perder aquele grupo de jovens. Eles vão escolher uma igreja onde o cabelo deles seja pintado de rosa, de amarelo, de roxo, e tudo esticado para cima com gel, porque eles querem trazer o mundo para dentro da igreja. Eles querem entrar no céu do jeito que eles são. Se eu quero ver para ser um fuzileiro naval, para ser um soldado do exército, se ele vai entrar com o cabelo assim. Agora, para a religião tem que aceitar. Negativo. Tem que ter compromisso. Por que no colégio as pessoas, um bom colégio, ou então na aeronáutica, ou numa firma de aviação, as pessoas têm que ir todo direitinho? Agora, por que para as coisas de Deus, as pessoas têm que se comportar de qualquer maneira? Elas vão receber salvação? Nunca. Ainda que clame, Senhor, Senhor, ainda que se emocionem, as lágrimas caem na hora dos cultos, Deus não olha para isso. Deus não olha para a lágrima. Se você estiver chorando, mas está com rancor no coração, tua lágrima é só sua. Ele olha para o teu coração. Ele quer saber se o teu coração está realmente aberto para Ele. O sentimento do seu interior. Não sejamos falsos nem hipócritas. Nunca. Sejamos verdadeiros diante do nosso Deus. Se eu estou com raiva, eu digo para Deus, eu estou com raiva, Senhor, tira essa raiva de mim. Eu falo isso para Deus. Se vocês não falam, vocês são santos, eu não sou pecador. Não, eu sou santo e vocês são santos. Mas não é por isso que nós não deixamos de errar. Porque se tem alguém perfeito aqui, já era para estar subindo para o céu diante dos nossos olhos. Mas então, não tem aquela hora que você está irado? Você vai para os pés do Senhor e diz, Senhor, eu estou irado, tira essa ira de mim agora, em nome do Senhor Jesus, me ajuda, por favor. É assim. Ser sincero, ser verdadeiro, não é hipócrita. Falso. Você tem que ser verdadeiro. E Deus gosta disso porque Ele sabe que o teu coração está irado e a tua boca está sendo glória a Deus e aleluia. E os teus olhos estão chorando. Não pode ser isso. Você tem que parar. Como é que você vai oferecer um glória a Deus e aleluia? Você fez coisa errada agora há pouco. Como é que vai sair um glória a Deus e aleluia? Você tem que falar para o Senhor. Senhor, eu errei. Porque Ele é o Salvador, quer nos salvar. Ele sempre mostra o caminho. Mas muitas igrejas não estão mostrando o verdadeiro caminho. Estão mostrando no mapa. Ó, é por aqui, mas eu não sei onde é que fica, onde é que começa, não. Porque assim está. Muitos não sabem ensinar corretamente. Acha que tem que ensinar o que a religião onde ele está aceita. Mas nós temos que ensinar a palavra de Deus, ensinar a pessoa a seguir a Jesus em todo comportamento, nas palavras, nas ações, né? No sentimento, em tudo. Jesus, Ele sempre falou em atitude, Ele sempre falou em obra. E é muito claro, obras são ações que tem que, claro, sair de dentro do coração. Ações perfeitas, agir corretamente. Então tem muitas pessoas que elas dizem que estão salvas. Você já aceitou Jesus? Ah, eu já aceitei Jesus, estou na igreja aqui e tal, estou indo aos cultos. Mas muitas estão sem conhecimento. Outras estão convencidas. E isso é um perigo muito grande. Eu acho que os pastores devem colocar o coração no rebanho, ver o estado das ovelhas, ver o estado do rebanho como está. Eles devem experimentar o rebanho. Saber, observar. Deixar a pessoa conversar, falar, ver as ações de cada um. Quando surgiu uma situação, ver como o irmão agiu, como a irmã agiu, o que o irmão fez, a irmã fez, o que o irmão falou, o que a irmã não falou, deixou de falar, ou disse, o que aconteceu. Isso avalia o estado em que as pessoas às vezes se encontram. Às vezes é momentâneo, né? Mas às vezes é um estado que está
na pessoa. A pessoa que repete muitas e muitas vezes certos pecados da igreja é um problema muito sério. Porque é uma pessoa que não está salva, ele é escrava dentro da igreja. Ele é escravo. Porque ele está na prática do pecado. Aí sim, irmão Delícia, é um crente pecador. Ele é crente, mas é pecador. Porque ele ainda pratica. E ainda não deixou. E a sua salvação está no problema. A salvação temporária é esta. Quantas estão salvas dentro de uma igreja de coisas? A pessoa não se envolve mais na feitiçaria, não se envolve mais na bebida. Não, eu parei com isso. Parei com isso. Não mente mais, parou com a mentira. Já não anda mais fora de casa, praticando noitada com os amigos. Mas, no seu coração, ele não ama a palavra e alguma coisa está praticando que não deixa e gosta de fazer. O perigo é esse. Tem gente que acha que não, que se a pessoa está obedecendo 9 mandamentos e está errando um, os 9 vai ajudar ele a ficar aquele um. Mas a palavra de Deus fala o contrário. O que a palavra de Deus diz? Vocês lembram? Se é culpado de um, se errar um já se fez culpado dos outros. Porque eles são tão interligados que um depende do outro. É como montar o carro todo e não colocar o motor. Nossa, você só errou de uma coisa aí. Você não botou o motor no carro. Ou então colocou o motor, mas não tem pistão, não tem nada dentro do motor. Aí liga e não funciona, não faz nada. Então nós temos que vigiar e melhorar para que a salvação seja confirmada. Por que muitos vão ficar na grande tribulação? Por que muitos crentes, muitos evangélicos, muitos judeus que vão ser salvos no período da tribulação, no cutelo, degolado, desfolado, quebrado, torturado, queimado? Por que eles serão salvos? Porque verdadeiramente eles vão crer na palavra e não vão aceitar o sinal da vez. No entanto, vão pagar com o seu próprio sangue. Porque agora alguns têm experimentado a salvação temporária. Porque Deus é salvador de todos os homens. A salvação é para todos. Mas nem todos podem alcançar isso. Imagina, irmãos, pessoas que estão perdidas dentro das igrejas, pessoas que não qualificam-se a si mesmas mediante a palavra. Elas se julgam, se qualificam de acordo com a sua religião, de acordo com a doutrina da sua igreja particular, mas Deus não vai julgar nós pela doutrina da religião. Seremos julgados segundo as nossas obras, em conformidade com a palavra. Está escrito isso. Não sabeis vós, irmãos, que havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e cada um receberá o que tiver feito, praticado pelo corpo, ou bem ou mal. Então, qual é a prática? Qual é a sua prática? Ainda tem essa, irmãos. A prática que nós praticamos pelo corpo tem que estar unida com o coração. Uma pessoa praticou uma coisa ruim, mas não estava dentro do seu coração e pediu perdão a Deus. Deus simplesmente o perdoou. Mesmo que a sociedade não aceite isso, mas Deus o perdoou. Alguém não fez algo tão ruim, mas no seu coração ele praticou. E está registrado no livro de Deus que o coração da pessoa desejou a morte do outro. Imagine alguém que faz algo para Deus, mas não fez de dentro do seu coração, de dentro do seu espírito, de dentro do seu sentimento, com amor. Fez por fazer. Ele não está salvo. Salvo é diferente, irmãos. Salvo ele é guiado pelo Espírito Santo, como está escrito em Romanos 8. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Ó, está afirmado. Eu estou salvo, olha, eu estou salvo porque eu tenho sido guiado pelo Espírito Santo, renunciando o mal, renunciando um monte de coisas erradas. Aleluia. Minha vida tem sido de fé em fé, crescendo, avançando. Uma vida em Cristo Jesus é assim. Uma vida salva
em Cristo Jesus. Então, irmãos, se Deus é salvador de todos os homens, então ninguém vai se perder, já que Ele é salvador de todos os homens. Se formos interpretar ao pé da letra, nós podemos entender que Deus é tão poderoso, criador do universo, criador do céu e da terra, dessas galáxias, criou as raças humanas, Ele deu o idioma a várias pessoas. Então, se Ele é tão poderoso, então Ele vai salvar todos os homens, não vai deixar nenhum dos homens se perderem. Ele vai convencer o coração das pessoas, Ele vai tocar, porque Ele pode fazer isto, como Ele fez com Lídia, abriu o coração de Lídia para que Lídia estivesse atenta. Mudou o coração de Saul, quando Saul virou as costas de Samuel, seu coração era outro. Quem fez isso foi Deus. Mas a pessoa tem livre-arbítrio para escolher o caminho. Deus não sabe que ela vai escolher o caminho mau, então Ele pode fazer algo e mudar a pessoa, porque quem fez as pessoas foi Ele. Mas nem todas são salvas. Um número grande se perdeu antes da fundação do mundo. É aí que entra um assunto difícil que muitos pastores e igrejas não entendem, porque existem os perdidos. Abra um Salmo 9, versículo 17. Nós vemos a palavra de Deus e lemos, examinamos que tem muitas coisas maravilhosas. Que diz assim a palavra do Senhor: Charles, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações ou gentes que se esquecem de Deus, glória a Deus. Só um versículo que eu quero explicar é esse 17. Os ímpios serão lançados no inferno, todas as nações dos gentios que se esquecem de Deus. E a salvação de todos os homens, como fica nesse versículo? Será que porque Jesus veio, então agora Deus mudou, Ele é salvador de todos os homens? Então por que muitas pessoas morrem no pecado? Morrem na feitiçaria, no bandidismo, assaltando, roubando. Ele não é salvador de todos os homens? Não é salvação eterna que Paulo está falando quando ele diz salvador de todos os homens. Salvação temporária. Uma salvação que muitos já experimentaram. Aqueles 10 leprosos, eles experimentaram uma salvação, todos eles, da lepra. Foram salvos da lepra, foram salvos da doença, ficaram felizes, se regozijaram, porque a lepra é uma coisa horrível, irmão. A lepra leva a pessoa a ficar num sentimento de solidão, fora da sociedade. É muito ruim, principalmente naquela época. Mas um daqueles que estavam ali, que clamaram para Jesus libertá-los, salvá-los da doença, um estrangeiro, um samaritano, voltou e adorou o Senhor. Eles não foram os 10 curados, onde estão os outros 9? Só este voltou para agradecer. Ele, segundo a palavra, recebeu a salvação de todos os homens e a salvação principalmente para os fiéis. Os outros pode ser que depois, quem sabe, vieram adorar o Senhor, mas pode ser que também só experimentaram a salvação temporária. Então, todos que se esquecem de Deus, se aqueles 9 se esqueceram de Deus, infelizmente já estão lá naquele lugar. Quantas pessoas experimentaram o dom do Espírito Santo, pessoas que foram salvas do mundo, estiveram no caminho e recaíram, caíram e não voltaram mais. Falaram até em mistérios. Batismo com o Espírito Santo não garante a salvação. Não tem na Bíblia. Mas está lá selado. Ué. Uma carta que é selada pode ser tirada do selo, irmão?
Pode. Se você mandar uma carta para mim, ou se eu estiver na tua mão, eu vou pegar, eu vou rasgar, eu vou tirar o selo fora. Então eu posso tirar o selo de uma carta. Muitos crentes durante muitos anos acreditaram que todo aquele que era selado, ou seja, batizado com o Espírito Santo, já estava salvo. E para ser salvo tem que ser batizado com o Espírito Santo. Outra doutrina errada. O malfeitor foi salvo e não foi batizado com o Espírito Santo, e nem tampouco foi batizado nas águas. E batismo com o Espírito Santo não é selo do Espírito Santo. Foi selado. Se nós acreditarmos que batismo com o Espírito Santo é selo, então quem não é batizado com o Espírito Santo não chegará ao seu destino, porque nós somos uma carta escrita pela mão de Deus, e a carta tem que estar selada para chegar ao seu destino. Então, se batismo com o Espírito Santo é selo, então Jesus mentiu, dizendo para o malfeitor que hoje, naquele momento, ele estaria como Jesus no paraíso? Então o povo do passado, do Velho Testamento, que foram salvos como José, não foram batizados com o Espírito Santo, então não receberam o selo. Irmão, o selo da promessa, o selo da promessa é a garantia. O selo é apenas uma garantia. Penhor do Espírito, é uma garantia, não é o batismo com o Espírito Santo. O selo é o próprio Espírito Santo que nos marca, porque todo crente que tem o Espírito Santo, ele tem o selo, não necessariamente ser batizado com o Espírito Santo. A pessoa pode estar selada, tem o Espírito Santo, e lá na frente ele pode entristecer o Espírito Santo se afastar dele e ele não receber a vida eterna, a salvação eterna. É muito sério, mas muitas igrejas, crentes e pastores estão brincando com a salvação em Cristo Jesus. A salvação é algo sério. Nós, os pastores, temos que ensinar os crentes a se colocar de acordo com o efeito da salvação. A salvação causa um efeito transformador. Nós não podemos, irmãos, estar garantido com mentiras. Não, é só você crer em Jesus. Está lá escrito: crê e será salvo tu e tua casa. Se eu creio na obediência, eu creio nos mandamentos que diz faz. Se eu tenho fé na palavra que diz faça, ore, jejue, ande com pudor, tire as palavras tortas da tua boca. Se eu creio, se eu sou salvo pela fé, eu creio na palavra que diz que Jesus veio para me salvar. É mentira do diabo, é uma teoria maligna do inferno. Crer, só basta crer. Aleluia. O povo tem experimentado uma salvação transitória, temporária. E os líderes não enxergam isso, porque muitos não foram chamados para ser pastores, mas insistem em querer ensinar a palavra e orientar o povo. Receberão duro juízo, como está escrito no livro de Tiago. Muitos de vós, meus irmãos, não quereis ser mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Estamos infestados de professores, instrutores, pastores, bispos. Agora tem nome para botar o indivíduo lá em cima, que estão ensinando o povo a ir para o inferno com a Bíblia na mão. Salvação exige renúncia. Se Jesus me salva, eu estou livre. Se eu estou livre, não devo usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Eu devo usar essa liberdade para adorar o Senhor, para me envolver com Ele. Eu estou livre para obedecer, eu estou livre para seguir. Agora eu tenho que ter renúncia, eu tenho que dizer não. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Aquele que amar seu pai, sua mãe mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, ou seja, não entra no reino dos céus. Alguém foi tirado lá da mendigância, vou dizer assim. Era um mendigo, estava mendigando, estava perdido, longe da família. Então um grupo de evangélicos andando por aí, pregou, evangelizou, conseguiu conquistar aquela pessoa e conseguiu
entrar em contato com a família e colocá-lo de novo, a sua família, de volta à sua família. A sociedade agradece, né? Todos ficam felizes, mas aquele rapaz, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, não foi perfeitamente instruído para ser discípulo de Jesus. Existem muitas pessoas trabalhando em cima disso, mas não conseguem discipular a pessoa, fazê-la seguidora de Jesus. Foi isso que Jesus disse: ide fazer discípulo, ensinando todas as nações a guardar, a obedecer os mandamentos, ensinando a obedecer, porque na obediência flui a salvação eterna. A obediência é a prova inconfundível de que a pessoa está salva. Ela quer melhorar, ela quer buscar a Deus, ela está amando a Jesus. Aleluia. Nós temos um caso de salvação temporária escrito em 1 Reis. Nem vou ler tudo, que os irmãos até sabem. 1 Reis, capítulo 21, quando Acabe vai tomar a vinha de Nabote. Os irmãos acharam aí? Vou ler o versículo Reis 21, vou ler o versículo 17 rapidamente. Então veio a palavra do Senhor Elias Tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel. Está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-á, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porque já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor, através do profeta Elias, mandou dizer as maldições que viria sobre Acabe. Acabe, então, depois de ter ouvido, aquela palavra, ele começou a se humilhar. Versículo 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua cabeça de pano de saco e jejuou. E dormia em cima de sacos e andava mansamente. Viu? Não foi um dia só, não. Não foi aquele dia. Ele dormia em cima do saco à noite, ele botou o saco, tirou a roupa de rei, jejuou, ficou de jejum 1 dia, 2 dias direto, sei lá, 3 dias, não sei quantos dias. Preste bem atenção. Então, versículo, ele diz que ele andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias Tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Bom, aconteceu então que, passado aproximadamente uns 3 anos ou mais um pouco, a Bíblia não relata, mas parece que ele estava já no pecado diante de Deus. Agora no capítulo 22, versículo 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. O profeta Micaías falando diante dos reis: viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Você já conhece o texto.
Vemos o Senhor aqui, lendo junto com os irmãos, falando para Elias e dizer a Acabe que Deus não iria trazer o mal nos seus dias, porque ele estava se humilhando diante de Deus. Mas ele ia trazer no dia dos seus filhos. E Acabe se humilhou, o profeta falou a mensagem para ele, e passaram-se então uns 3 anos ou mais um pouco. Já estava o Acabe no pecado. O pecado era tão grave que Deus já tinha determinado a morte de Acabe. Não tinha remédio. Agora nem jejum, nem mais nada. Acabe então tinha experimentado a salvação temporária, a salvação de todos os homens. Mas ele não experimentou a salvação dos fiéis. Segundo a história, você já conhece, apareceu um demônio e disse: que o Senhor fez uma pergunta: quem vai induzir Acabe aqui? Suba e morra na peleja em Gileade. Irmão, quando tem guerra nesse mundo, diante de Deus a reunião é feita. Os anjos são enviados, os demônios não vão mais diante de Deus, mas recebem ordem aqui do Espírito de Deus, que é a autoridade máxima que está sobre essa terra aqui. O Espírito Santo. Que agora os demônios eles falam com o Espírito Santo, ele não fala diante de mais Jesus de jeito nenhum. Aí não entra de jeito nenhum, eles foram lançados. Eu vi Satanás como um raio descer do céu. Ele falava, ele ia, depois acabou essa oportunidade. Então, quando vai morrer dezenas aqui, quando as polícias vão atacar os bandidos, o bandido vai atacar as polícias, está no livro de Deus quem vai morrer nesse dia e quem não vai morrer. Acabe então experimentou a salvação temporária, a salvação de todos os homens, que Deus oferece a todos os homens para experimentar o que Deus é bom. Deus salva certas pessoas de situações difíceis para mostrar para ela que Ele é Deus, para ela experimentar e saber que um dia ela experimentou a bondade de Deus. Mas passado um tempo, Acabe já estava muito maligno e não tinha mais remédio, pois os seus pecados o condenaram à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, disse o apóstolo Paulo pelo Espírito. Agora ele estava para receber o salário do seu pecado. O pecado era tão grave que era a morte que deveria vir sobre ele. Deus tinha determinado. E assim foi. Satanás guiou uma flecha, guiou os falsos profetas com mentira, e lá guiou a flecha, e entrou entre as fivelas da couraça de Acabe, e ele ficou em pé até a tarde, e à tarde ele morreu. O sangue vai sair, não tem como ficar segurando, e a flecha é uma coisa terrível. Se for aquela flecha de pontas para trás da agulha, não tem como puxar. Tinha vários tipos de flecha, né? As flechas malignas, essas são consideradas flechas malignas, né? Tinha outras flechas que elas eram bicudas, mas arredondavam, aquela dava para enfiar e tirar. Terrível. Irmãos, então Acabe experimentou esta salvação como muito tem experimentado, e no dia do juízo eles vão dizer isso. Experimentaram, o Senhor curou, o Senhor salvou, o Senhor libertou. Senhor, em tua presença nós temos profetizado, nós temos curado, Senhor, nós temos feito maravilha. Imagina pessoas que experimentaram a salvação temporária, experimentaram ter dons, ser usado pelo Espírito Santo, profetizar, curar, fazer maravilha, mas não deixavam alguma transgressão. Então vão reivindicar o direito da salvação eterna naquele dia, mas é tarde demais, será tarde demais, será muito triste. Então nós vemos aqui na palavra, irmãos, que o Senhor, Ele é teu amigo, pode te salvar, chorar com você, se entristecer contigo, mas se você virar as costas, você não vai experimentar a salvação eterna, e Ele pode se tornar teu inimigo.
Isaías 63. É tremendo, irmãos, isso. Todos acharam? Isaías 63, versículo 9 e 10, que diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Está lá em Juízes 10, 16 também. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, ó, o anjo que estava lá, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aqueles que pereceram quando Deus pelejou contra eles, eles tinham sido salvos do Egito, salvos da escravidão, salvos da morte. Durante 40 anos experimentaram seus pés não ficarem inchados na sandália, os calçados não se estragaram, suas roupas não envelheceram. 40 anos é muito tempo. Eles foram salvos de tudo isso, foram salvos da sede, foram salvos da fome, foram salvos da emboscada no Mar Vermelho, mas não foram salvos da vida eterna, para a vida eterna. Experimentaram a salvação para todos os homens. Agora a pergunta: será que os irmãos realmente estão qualificados para receber a salvação eterna? Ou será que os irmãos estão salvos temporariamente dentro da igreja, mas não tem ânimo e não sente o poder de Deus, nem a presença do Espírito Santo de Deus fluindo na sua vida? Pergunta calou todo mundo. Irmãos, uma prova de que eu sou salvo é que o Espírito me conduz, me revela, me ensina, até nas coisas materiais, em relação à igreja, em relação à minha vida. É claro que nem tudo ele vai querer falar, fala um pouco para outros irmãos. Prova de que eu sou salvo, que o Espírito de Deus tem nos ajudado a renunciar a nós mesmos. Prova de que nós somos salvos, irmãos. O Espírito nos faz sentir a vontade de orar, de jejuar, buscar a palavra, se interessar em conhecer os segredos de Deus, amar os irmãos, perdoar os irmãos. Tudo isso é prova, são os frutos do Espírito que aparecem quando Ele começa a fazer parte dentro do nosso viver. Mas muitos já estão mortos dentro das igrejas, e outros não vão experimentar a salvação eterna. Só tem experimentado a salvação para todos os homens, a salvação temporária. Que Deus abençoe e fortaleça os irmãos, e que os irmãos provem a voz mesmo, para que não fiquem no caminho, para que não fiquem para trás. Porque o cristão, ele é motivado pelo Espírito Santo, ele recebe o poder para ser transformado em filho de Deus, quando o Espírito Santo realmente mantém-se no interior de cada um de nós. Amém. Então, irmão, algo flui de dentro de nós para a vida eterna, como diz a Escritura. Aquele que crer completamente, crer no sentido completo, crer e obedecer. Aquele que crê, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, que salte ou jorre para a vida eterna. Isso aí é o Espírito de Deus preparando a pessoa para a vida eterna, para a salvação eterna. Amém? Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor.